Permitimos que nossas mágoas e nossos ressentimentos cresçam para depois atacarmos com palavras grosseiras, das quais nos arrependemos mais tarde. Então eu começo a falar: você me magoou, você me feriu, você é um grosso, você é estúpido, você nunca faz isso para mim. E eu começo a transferir para ele tudo aquilo que eu acho, que eu penso, que eu sinto, né, que está acontecendo. Eu coloco a culpa nele. Isso acontece com todo mundo, sim ou não? Todo mundo faz isso. Você. Só que tem uma técnica que Jesus usa bastante e que, quando eu aprendi, fez toda a diferença na minha vida. Para quem não sabe, há muito pouco tempo atrás, estão aqui algumas testemunhas disso, o Tiago era grosso, arrogante, chato, não falava... Chato eu ainda sou um pouquinho, né, meu amor? Não falava direito com ninguém, virava a cara. Quem é mais antigo aqui sabe. Virava a cara, dava a palavra torta, falava mal do irmão na cara do irmão. O Tiago era tudo isso. O que foi acontecendo com o Tiago? Foi transformando. Quem que transforma o homem? A palavra. A palavra foi entrando. A palavra me ensinou que eu tenho que ter respeito pelo meu irmão. Eu não posso fazer maltrato do meu irmão. A palavra me ensinou que eu tenho que ter respeito pelas autoridades hierárquicas da igreja, da família. Respeito à autoridade não é necessariamente acordo, mas eu tenho que respeitar a ideia contrária à minha. Percebem? Respeitar o contraditório. Isso que é o verdadeiro respeito, é amar o inimigo. Porque respeitar quem está de acordo com a gente é muito fácil. Nós temos que respeitar o contraditório. E sabe quem é digno de respeito, evangelista Daniel? Todo ser humano. Se todo ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, é digno de respeito, estou voltando um pouquinho no tópico do respeito. Se todo ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, é digno de respeito, por que você está olhando torto para a sua sogra? Por que você está olhando torto para o seu irmão? Por que você está olhando torto? Quando eu digo olhar torto, é desrespeitar. Quem quer que seja. Vou falar o limbo da humanidade. A prostituta é o limbo da humanidade. A profissão que se vende o próprio corpo. Ela é digna de respeito, sim ou não? Então respeitar é dar atenção à sua sogra. Respeitar é ser gentil. Respeitar é concordar com ela. Estou falando aqui. Concordar com a sua sogra não é sinônimo de respeito. Respeito é você discordar dela sem destratá-la. Isso que é respeito, amém? Desculpa, amor, eu voltei um pouquinho. Vai uma avança. Então vamos voltar para o fale por você. Então, quando eu começo a acusar que ele é o grosso, você é isso, você me faz isso, eu lanço sobre ele a responsabilidade daquilo que eu estou sentindo. E aí eu começo a acusá-lo. E automaticamente dentro dele, ele começa a sentir que eu estou machucando. O peso da acusação. O peso da acusação, porque eu estou machucando ele por conta disso. Mas quando eu coloco, Tiago, eu me senti triste quando você esqueceu meu roupão hoje em casa. Aprendam essa técnica. Aprendam. Foi ótimo que a gente coloca o exemplo do que aconteceu agora. Um trânsito que ela pegou na Brasil e na Dutra. Era para ela saiu de 5 horas da tarde, dava para chegar em casa, se arrumar, fazer um lanchinho e vir para cá. No meio do caminho, ela fala: amor, o Waze ficou maluco. O Waze falou que ia chegar às 6, agora está 6h20, depois ela me ligou, está 6h40, a gente combinou outra coisa. Vamos fazer o seguinte, e você vai se arrumar na igreja, e eu vou levar o seu roupão. Aí eu peguei tudo que ela pediu, uns 6 ou 7 itens, e esqueci o roupão. Só isso.
Se eu não tivesse contado, ninguém teria percebido. Continua linda do mesmo jeito, amém? Gente, o que ela pode fazer nessa hora? E aprenda essa técnica. Essa técnica é para salvar vidas. Você pode transformar uma bola de neve em uma bola de algodão. Como é que você vai fazer? Ela pode falar assim: você esqueceu o roupão e eu estou muito chateada por causa disso. Quando ela fala você esqueceu o roupão, às vezes a intenção dela não é nem, às vezes não, eu tenho certeza que não é me maltratar. Só que todo mundo fala assim, você alguma coisa. E aí a gente pensa assim, ele tem que saber que a responsabilidade foi dele. Foi ele que teve a ideia de eu me arrumar na igreja. Eu falei, não quero, não gosto. Mas ele falou, amor, olha o horário, eu prometo, vou levar, eu vou escolher o que você quiser. A reação de quem recebeu essa frase que começou com você, automaticamente ele pensou, eu estou sendo acusado de alguma coisa, preciso me defender. Isso é inerente do ser humano. Por isso que a gente tem que se policiar e usar essas técnicas. Você alguma coisa, você já não está se defendendo? Você não já está pensando numa defesa? Não, mas você não sei o quê, você já não está, querendo se defender? Então já aí começa uma discussão. Se eu falar para minha sogra agora, você fez a filha mais bonita do mundo, ela vai falar, mas eu, por quê? Então, a partir de agora, a gente tem uma nova técnica, a gente vai substituir. Pode falar. Às vezes, Thiago, aquela pessoa já vem com tanta acusação em cima da gente, tanta acusação, que aí quando a pessoa olha pra gente assim, já diferente, você já pensa, não, eu vou falar pra ela que eu cheguei atrasada na consagração, porque eu peguei o trânsito, não, foi o sinal, não, deixa eu ver o que aconteceu, não, vou... Aí tu já começa a pensar várias coisas que já você fica pode... tenso. Porque você já imagina assim, eu vou chegar lá, ela vai falar isso, ai meu Deus do céu, o que eu vou falar? Você já fica tensa naquilo e você não consegue se preocupar como eu vou fazer para aquilo não acontecer novamente. Você já coloca toda a sua energia em como você vai se desculpar diante da pessoa e você vai atacar ela também. Aí você começa a pensar, mas ela se atrasou naquele dia também, ela não pode falar nada, eu vou falar e vai, entendeu? E você começa a querer debater com aquela pessoa ao invés de resolver o problema. Quem quer evitar essa tensão desnecessária, esse debate desnecessário que acontece todo momento, você vai falar agora o seguinte, você vai revelar para o seu interlocutor o sentimento daquele momento. Então, se é você que vai revelar, Daniel, a frase não vai começar por você, vai começar por eu. Então, olha a técnica. Tiago, eu me senti triste quando você esqueceu o meu roupão em casa. Eu cheguei aqui na igreja para me arrumar e fiquei sabendo que eu não ia poder botar o meu roupão limpinho. Soou como uma acusação dela para mim? Ela me acusou de alguma coisa? Não soou como uma acusação. Se não soou como uma acusação, a minha mente não está trabalhando em nenhum tipo de defesa. Eu não estou tendo... Minha mente não está bloqueando isso, eu não estou querendo formular uma resposta, de uma contra-resposta, eu não estou querendo nada disso. Muito pelo contrário, Daniel, ela revelou o sentimento dela para mim. Automaticamente eu fiquei aberto a receber e já criei uma empatia com ela. É automático. Então, quando a gente tem um conteúdo de 30, 40 anos de um terapeuta cristão, pastor, que está usando as técnicas que Jesus usou e botando num livro, e a gente tem esse livro hoje por R$20 na prateleira de qualquer biblioteca, e hoje a gente pode passar um pouco desse conteúdo aqui para a igreja, é para salvar vidas. É isso que Jesus faz todo o tempo, usando técnica. É com um pregador avivado, mas é também com as técnicas de um livro. Bastou mudar o sentido de uma frase, e agora eu tenho muito mais empatia com ela para resolver o problema. Amém? Tiago, e lembrando que quando eu mudo o meu comportamento, eu não estou mudando o meu comportamento para o Tiago ficar mais felizinho. Eu estou mudando o meu comportamento para eu alcançar aquilo que eu desejo, né? Então, às vezes, a gente pensa assim, eu não estou interessado em ver o Tiago mais feliz, eu não estou interessado em ver minha sogra mais feliz, né? Às vezes a gente pensa isso, mas só que a gente tem que mudar o nosso comportamento para a gente alcançar aquilo que a gente deseja. Jesus desejava salvar vidas, então ele tinha que ter um comportamento que viesse provocar o desejo das pessoas a se renderem a ele.
Mas se ele tivesse um comportamento estúpido, as pessoas não iam querer se render a ele, nem muito menos ouvi-lo, o que ele tinha a dizer. Né? Amém. Vamos para o próximo tópico. Já estamos terminando. Agora esse é o principal, né? Como a gente falou, é a conclusão. Depois que você já passou por esses 3 passos, que você já conseguiu ouvir a pessoa, conseguiu tratá-la com respeito e conseguiu falar dos seus sentimentos e não acusá-la, agora você vai ter condições de partir para uma negociação. Né? Então, vamos supor, a tua sogra, ela sempre andou de ônibus, ela sempre foi uma mulher muito ativa, e hoje em dia você tem a praticidade do carro, tem medo que o seu filho fique andando de ônibus para cima e para baixo com ela. Só que ela não acha isso nada demais, porque ela sempre andou com os 10 filhos dela no ônibus e nunca aconteceu nada. Então ela olha para você e fala que você é uma menina mimadinha, cheia de vontades e não tem nada a ver, porque eu sempre andei com meus 10 filhos e você fica aí de bobeira. Então você vai entrar agora, você já falou dos seus sentimentos. Sogra, eu me sinto muito nervosa, muito preocupada quando meu filho está dentro do ônibus, sozinho com a senhora. Esse é o meu sentimento. Aí você vai passar para o 4º passo. Vamos negociar. Então, agora, nesse momento, você vai partir para a negociação. Eu vou voltar e pegar o fio da meada, para vocês verem como que faz sentido essa linha. Lá no início, nós éramos aquelas pessoas que não sabíamos e nem tínhamos noção que a gente de fato não sabia. A gente não sabia que não sabia. Nós éramos todos assim. Num determinado momento, e talvez você já esteja nesse momento, você começa a ter noção que você não sabe. Então você sabe que não sabe. Eu sei que nada sei. Quanto mais você sabe, mais você descobre que não sabe. Que é tanta coisa para saber, né? Depois, você começa, aí você já percebeu que não sabe, você começa a correr atrás para saber. E aí você vai descobrindo esse tipo de conteúdo, que você está descobrindo hoje. Acredito que para muitos hoje seja uma descoberta. Até pouquíssimo tempo atrás eu não sabia desse conteúdo. E depois que você correu atrás para saber, que você já sabe, ficou uma coisa meio que automática. Agora você é igual aprender a ler. Você não sabia que aquilo ali era uma palavra. De repente você soube que é uma palavra, mas você ainda não sabe qual é a palavra. De repente você começa a aprender as sílabas e forma a palavra com uma certa dificuldade. De repente você, só de bater o olho, você já sabe a palavra. Deu para entender? A gente passou por todo esse processo. Então a gente, lá no início, no primeiro tópico, a gente viu que a gente precisa ouvir antes de falar. Então a gente chegou até o momento de ler a palavra. Agora eu já sei, agora eu preciso fazer o quê? Ouvir. Depois que eu ouvi, eu preciso respeitar, é o segundo, né, amor? Respeitar o quê? Aquilo que me foi passado, que eu ouvi. Preciso respeitar aquilo. Ainda que eu não concorde. Concordar não é a mesma coisa que respeitar, lembrem-se sempre disso. Você pode discordar da sua sogra e manter o respeito, absolutamente normal. O terceiro tópico que a gente viu agora... Fale do seu sentimento. Falar do seu sentimento sem acusar o outro. Então, se você está ouvindo, agora é o seu momento de falar, mas como falar? Olha como é que tem uma meada para você seguir. Como você vai falar? Sempre expondo o seu sentimento para o outro. Então, não é você esqueceu o meu roupão, e eu fiquei chateada, eu fiquei chateada, amor. Eu me senti chateada pela falta do roupão. Obviamente, aquilo não soou como uma acusação para mim. Então, é ouvir, respeitar e falar do jeito certo. E agora a gente vai entrar numa conclusão, até aqui também, porque a hora já é um pouco avançada, chamada negociação. O que é negociação? Posso falar? Pode. É discutir uma questão com o objetivo de chegar a um acordo. Negociação é o oposto da obstinação e do ressentimento. Muito interessante. Negociação é você discutir no sentido de conversar.
para chegar num acordo que seja bom para os dois. Porque se for bom só para mim, essa negociação não valeu. Se for bom só para ela, essa negociação não valeu. Se for bom só para sua sogra, não valeu a negociação. Se for bom só para você, também não valeu essa negociação. Lembra de diplomata? A cada país tem um diplomata e eles ficam negociando no âmbito internacional, país com país. Não é presidente com presidente, é diplomata com diplomata, não é assim? Sabe o que os diplomatas fazem todo dia? Evitam guerras. É a principal função do diplomata. Então, meu irmão, se você quer evitar guerra na sua família, se você quer evitar guerra com a sua sogra, com o seu cunhado, com o seu irmão, que seja, você tem que passar por todas esse fio da meada que a gente está ensinando aqui e chegar no ponto da negociação como um diplomata, que vai evitar essa guerra e que vai chegar num acordo. Então, sabe onde eu vou voltar agora? Lá na história com meu sogro que levou o meu filho no Maracanã e que eu fiz as perguntas, respeitei o meu sogro, consegui descobrir as motivações que levaram ele a levar o meu filho no Maracanã, tal como eu descobri anos depois as motivações do pai do meu irmão de ter me levado lá na Itália, uma emoção tamanha que não tinha como eu entender se não chegasse para mim essa informação. E os diplomatas, eles fazem isso, eles buscam todas as informações possíveis para colocar as cartas na mesa e começar a negociação. Quando eu digo cartas na mesa, os irmãos me entendem que é uma figura de linguagem. Então é muito importante que esse fio de meada seja entendido e seguido até nesta ordem. Depois, se os irmãos quiserem, eu posso passar os estudos pelo Zap. Então vamos lá. Agora eu vou falar para o meu sogro o seguinte: olha, eu estou muito feliz que você compartilhou essas suas motivações comigo. Eu estou muito feliz de poder entrar na sua história dessa forma. Eu não sabia que você tinha passado com o seu pai por tudo isso. Então, respeito, um respeito extremo, eu gosto de dizer uma frase, máximo respeito pela história do meu sogro. Ele sabe disso. Então, a partir desse momento, eu vou começar a falar os meus poréns. Um deles, muito interessante, é que os tempos são outros. O Maracanã daquela época não é mais o Maracanã de hoje. A violência daquela época não é mais a violência de hoje. Antigamente, se assaltava com canivete. Hoje, se assalta com fuzil. Então, eu vou começar a colocar as minhas cartas na mesa também. E se eu perguntei a ele, e ele abriu o coração, e eu respeitei todas as motivações dele, a chance que eu tenho de ser respeitado agora que eu estou colocando as minhas motivações é muito maior. E esse é basicamente o segredo. Se a sua sogra for respeitada por você, o respeito que ela vai ter com você vai ser recíproco. Aquele negócio, gentileza gera gentileza. Vai ser recíproco. Então, a partir desse momento, eu posso ser o diplomata. E eu posso começar a falar para o meu sogro, de repente, você pode levar ele num amistoso. Olha aí, ó. Ele vai falar, poxa, mas amistoso não é final. De repente, se for uma final com um time fora do estado, e não o maior rival. Tiago, aí tu já está entrando na contraproposta. Vamos devagar, senão Tá bom, o povo não vai entender. Desculpa, a negociação tem fases. Quando ele lança a proposta de ir em um jogo que não é final e tal, e não tem aquela emoção toda, né? Naquele momento, o sogro vai olhar e falar assim, não, Tiago, mas você não está entendendo. O que eu quero é a emoção do momento do meu time estar ganhando a medalha ali. Aquela emoção é totalmente diferente. Posso pedir para vocês, de novo, voltarem para imaginar aquele problema que você tem com a sogra? Porque esse é um exemplo, mas eu quero que vocês imaginem como vocês vão fazer como seus exemplos pessoais. Com a sogra, com o cunhado, com o irmão. Eu tenho certeza que você vai conseguir colher informações com respeito e chegar nesse momento da negociação. E aí quando o Tiago coloca ali a proposta, né? Pode levar então no Maracanã, mas um jogo que não está valendo.
Um amistoso. No amistoso. Aí o sogro vai olhar e vai, jogo que não tá valendo, não tá valendo de verdade. Não tá valendo nem pra mim e muito menos pra criança. A criança não vai sentir a mesma emoção que eu senti quando meu pai me levou. E aí ele vai lançar a contraproposta. Nesse momento, existem pessoas que bloqueiam o coração. Não quero contraproposta, eu quero a minha vontade. Ele é meu filho e ponto e acabou. Então, a minha vontade é essa, se o senhor quiser é bom, se o senhor não quiser, o problema é seu, mete o pé que o filho vai continuar aqui. Não, nesse momento, você tem que estar com o teu coração aberto, porque a negociação ela tem que ser boa e agradável para ambos os lados, certo? Perfeito. Eu vou contar uma história aqui que é real. Eu fui, né? Eu vou falar eu sou. Eu sou Botafogo no diabo, não é isso? E eu estava lá, eu sei essa emoção do Maracanã pelo seguinte motivo. O Botafogo ficou 21 anos sem ganhar nenhum campeonato. Nem Taça Guanabara a gente ganhava, nem pelada da praia de Flamengo a gente ganhava. Não ganhava nada. 21 anos sem ganhar nada. Aí em 89, olha como é que eu sou velho já, hein? O meu irmão o Roninho me levou no Maracanã para eu ver a final contra o Flamengo, e se o Botafogo ganhasse, ele ia ser campeão, e se perdesse, não ia. Imagina como é que estava aquele Maracanã na época, cabia 200 mil pessoas lá dentro. Imagina como é que estava aquilo. Como que aquilo ia sair da minha mente? Aquilo nunca mais saiu da minha mente. E por um motivo especial, o Botafogo foi campeão. Gol de Maurício, ele fez o gol de barriga. E olha só como é que Deus faz. Olha só como é que Deus faz as coisas. Muitos anos depois, de 89 para 2012, faz as contas aí. Sabe quem veio aqui na DUD? Sentou ali onde o irmão está sentado ali? E eu estava sentado já. A pessoa que veio, o Valdir Espinosa, que era o técnico do Botafogo nessa final. Como aquilo tinha me emocionado tanto, eu nunca que esqueci o nome do técnico e sabia que era ele. E ele sentou na minha frente, eu não perdi a oportunidade, né? Bati nas costas dele, eu estava lá naquela final, eu nunca mais vou me esquecer, foi realmente emocionante. Então eu entendo as motivações que levariam o meu sogro a querer levar a criança para o Maracanã. Mas por que eu entendo? Porque eu fiz as perguntas para ele e soube respeitar as motivações dele. Então eu lancei uma proposta para ele ver um amistoso, para ele ver e ele pode lançar uma contraproposta, que é isso que os diplomatas e negociantes fazem. E aí a gente vai se acertar ali, mas sempre com respeito. E a partir de hoje, você vai começar a se acertar com aquela sua desavença com a sogra, com o cunhado, com respeito, sabendo que você pode, sim, discordar respeitando, entender, compreender as motivações dela e ela também compreender as suas, amém? Quer falar mais alguma coisa, meu amor? Gente, vou resumir de novo, então, para a gente concluir. Nós não sabíamos que não sabíamos, todos nós. Nós sabíamos que ali, não sabíamos nem que ali era uma escrita de alguma coisa. Em um dado momento, a gente começou a entender que ali há alguma coisa que eu não sei ainda. Então, eu sei que não sei, eu entendo que há alguma coisa. Por que é importante a gente pescar esse fio da meada toda? Porque a gente vai conseguir sair desse ponto, onde a gente não sabe, que nem que não sabe. Está entendendo, meus irmãos? Está entendendo os noras e sogras e a gente vai chegar, passar por todo esse fio da meada e a gente vai chegar até esse momento da negociação com respeito. Então, nós não sabíamos nem que ali tinha algo escrito, de repente a gente começou a entender. Então, a gente sabe que não sabe. De repente a gente começou a formar as palavras através das sílabas. Então a gente sabe que sabe. E de repente a gente começou a consertar essas infiltrações. Ou seja, a gente vê a palavra e já automaticamente já tem aquilo formado na cabeça. Isso vem, é automático. É só você prestar atenção. A gente vai ouvir as pessoas e não falar.
Então a gente, quando estiver formulando a ideia, formulando a sua resposta, antes do fim da fala do seu interlocutor, você vai se policiar e falar, não é para eu fazer isso agora. Nesse exato momento eu preciso ouvir meu cônjuge, a minha sogra, até o fim. E olhando e prestando atenção. Isso vai fazer o seu diálogo ser muito mais rentável. Pode falar. Quando a gente começou a estudar, o Tiago tinha esse problema. Ele nunca conseguia me ouvir até o final. Eu tenho que me policiar até hoje, em tudo. Até porque, como a Nívia diz, eu falo muito devagar. E aí, quando eu estava no meio ainda da conclusão do meu pensamento, o Tiago já tinha ido e voltado 30 vezes, já se sufocado e querendo falar, né? E aí a gente estudou junto sobre isso. E aí eu entendi que eu tinha direito de falar. Então, quando eu começava a falar que ele me interrompia, eu parava, está no meu direito de falar e você tem que ouvir até o final. Então, assim, se você está aqui dentro do lado do seu cônjuge tem essa dificuldade, aplica isso. Opa, agora está no meu direito de falar. Por favor, preste atenção e escute até o final, para depois você dar a sua opinião. Então, você já aprendeu a escutar. Agora você vai entender que respeito é daqui para lá, sempre. O respeito nunca é de lá para cá. E sabe quem merece respeito? Todo mundo, inclusive a sua sogra, meu irmão. E depois que você, com esse fio da meada todo, agora que você já sabe respeitar, você pode fazer as perguntas de fato e encontrar as motivações que levaram àquele desacordo. Encontrando essas motivações, você vai entrar na fase da negociação. Eu tenho certeza que você vai ser um grande diplomata da sua família, um grande negociante do bem, para poder alavancar a sua família dentro dos ensinamentos de Jesus. Amém? Tiago, uma observação, que isso, quase todos nós caímos no mesmo erro, e hoje eu caí, então eu sei que isso é muito fácil a gente cair. A gente sente aquela vontade de fazer algo, só que a gente sabe que a gente tem dificuldade de relacionamento com aquela pessoa, né? Mas a gente sente vontade de fazer algo e acha que já está tudo certo. Então eu chego, Tiago, então faz isso e aquilo outro, e já lança a negociação antes dos 3 passos anteriores. E aí sabe o que acontece? Você vai levar um não bem grandão e a pessoa vai virar as costas para você e você perdeu a oportunidade de fazer aquilo que você gostaria. Então, antes de você lançar a sua negociação, lembre que você precisa dos 3 passos anteriores, senão você vai sair frustrado e falar, Tiago, tudo que você ensinou não presta para nada, porque eu fui fazer a negociação e a pessoa virou as costas para mim e falou que não e que não tinha nem contraproposta. Então, lembre que não vale você ir direto para a negociação se você não fez os 3 passos anteriores. Quem gostou, pode dar uma grande salva de palmas para Jesus.